O Eduardo Bolsonaro acaba de se manifestar, né? Eu tenho aqui o relato do que disse o deputado licenciado sobre esse pedido de abertura de investigação da PGR. Para ele, o pedido de apuração deve reforçar a tendência de sanção ao ministro Alexandre de Moraes. Abre aspas. Eles estão confirmando tudo aquilo que a gente sempre falou, de que o Brasil é um estado de exceção, que depende do cliente, dos fatos políticos. Eles vão tomar as ações judiciais que não têm nada mais baseado em lei. Disse ainda, abre aspas, o processo no Brasil virou um meio de achaque, um gangster faria igual, um mafioso faria igual. Eles estão deixando isso aí para todo mundo ver. E a cereja do bolo é que eles estão empurrando, pressionando o Trump para estabelecer sanções. Fecha aspas. Sakamoto. Diego, foi exatamente aquilo que eu acabei de falar, né, com relação a isso, né? Ele vai se fazer, faz parte da cartilha também, né? Ele vai empurrar, e aí no momento em que ele for criticado por isso, é claro que ele vai dizer que a culpa é do outro, né? Isso é normal. Acontece que é o seguinte, e repito o que eu tinha falado, o deputado Eduardo Bolsonaro já contava com essa possibilidade. Eu acho que o desdobramento maior, né, vai ser o que pode acontecer no momento em que essa decisão for aceita. Né, por exemplo, se essa denúncia for aceita, na verdade, né, se for aceita, se tiver, até queria saber do próprio Augusto, né, se, por exemplo, a partir do momento que uma denúncia como essa é aceita, no curso de um processo, ele pode, por exemplo, demandar, e aí sim demandar o passaporte dele ou fazer alguma medida, porque o que acontece? O Eduardo Bolsonaro tá morando fora do Brasil, tá de licença da Câmara dos Deputados. A licença acaba logo mais, ele vai ter que ver se como é que ele vai fazer. O pai dele, outras pessoas apontaram que não vai ficar lá para sempre, né? Mas ele pode solicitar, por exemplo, o Moraes ou o STF, de uma maneira geral, pode demandar o retorno dele ao país, ou o passaporte dele, ou isso, na verdade, ele pode ser julgado mesmo estando no exterior. Como é que é o trâmite caso o Supremo Tribunal Federal acate a denúncia? Bom, vamos só voltar. Primeiro, a gente não está falando do início de uma investigação, né? O que houve é um Uhum. pedido de instauração de inquérito, vai haver uma investigação, como houve a investigação da atual ação penal que Bolsonaro Sim. responde. Então, a Polícia Federal vai investigar, no final dessa investigação vai ser apresentado um relatório que será devolvido para a PGR e a PGR vai decidir se arquiva ou se oferece uma denúncia. Então, a gente é muito cedo ainda agora nesta história toda. De qualquer forma, medidas assecuratórias elas podem ser tomadas a qualquer momento, inclusive durante uma investigação. Então, respondendo objetivamente a tua pergunta, retenção de passaporte, isso precisa acontecer só quando há um processo em andamento? Não. Dentro de uma investigação é possível que se peça, por exemplo, o passaporte como uma medida alternativa a uma prisão. Mas eu volto a dizer, acho muito cedo para falar em qualquer tipo de medida restritiva de direito no início de uma investigação. Voltar para o Brasil, mais complicado, mais complicado. Eu nunca vi, a bem da verdade, uma decisão que demandasse ou obrigasse alguém a retornar ao seu país ou ir para um outro lugar. O que pode acontecer, sim, é inviabilizar o trâmite e o deslocamento dessa pessoa com a retenção de um passaporte. Mutatis mutandis é um pouco o que acontece com a Ala dos Santos, né? A Ala dos Santos está nos Estados Unidos há muito tempo sem passaporte, porque o passaporte dele foi cancelado pelo Supremo Tribunal Federal. Como ele vive nos Estados Unidos sem o passaporte, é uma pergunta que eu não saberia responder. Inclusive, questionei, enquanto autoridade responsável por isso no Brasil, enquanto fui secretário nacional de Justiça, por várias vezes as autoridades americanas, como uma pessoa sem passaporte pode livremente transitar num país que necessita de visto e necessita de passaporte. Certo, Augusto de Arruda Botelho, meu amigo, sempre um prazer te receber, viu? Um abraço e uma boa tarde. Estou sempre à disposição. Um abraço para todo mundo. Valeu. Ô Sakamoto, ainda nessa postagem, né, nessa reportagem sobre o que disse o Eduardo Bolsonaro, rapidamente o que a gente pode comentar é que ele desafiou também o presidente Lula. Disse que se o governo Lula quiser comprar briga do Moraes e mergulhar o Brasil numa disputa contra os Estados Unidos, onde notoriamente os Estados Unidos é o lado mais forte, isso vai ser uma decisão que a gente tem que deixar claro que é uma decisão do presidente Lula. E nós aí vamos ter que trabalhar, né, para trocar de presidente, porque esse presidente não está servindo aos interesses dos brasileiros. O interesse dos brasileiros não se confunde com o interesse do Alexandre de Moraes. Sakamoto, quem
quem está trabalhando contra os interesses do Brasil, né? Rapidinho aqui para a gente seguir com o Matheus Coutinho falando sobre os depoimentos de hoje. Então, os interesses do Brasil eu concordo com ele que os interesses do Brasil não são os interesses pessoais do Alexandre de Moraes. Da mesma forma, os interesses do Brasil não são os interesses pessoais do senhor Jair Bolsonaro. Então, o que acontece é que ele está tentando, na verdade, novamente fazer um jogo de palavras. Ele faz crer que o interesse dos brasileiros é o interesse de defender aqueles que que participaram dos atos golpistas, que participaram do planejamento do golpe entre 2022 e 2023. Segundo pesquisa da Datafolha, mais da metade dos brasileiros, segundo pesquisa Quest, também mais da metade dos brasileiros é a favor da punição. Na verdade, é contra a anistia, qualquer forma, a qualquer um dos que participaram disso. Os interesses do Brasil não se comparam, não é um interesse de uma pessoa, são interesses de instituições. É. As instituições brasileiras precisam ser defendidas. E aí esse é o ponto. Na verdade, no final das contas, não é o interesse do Moraes, não é o interesse do Bolsonaro, seja do Jair ou do Eduardo, é o interesse do país como um todo. E atacar as instituições do país não é um interesse definitivamente.